Olá, estamos praticamente chegando ao fim do curso. Hoje vamos falar sobre o nosso tema número 11, que vai tratar do crescimento populacional e os reflexos a curto e longo prazo no contexto brasileiro. Então veja, nós temos aí de novo um tema enorme, com um recorte enorme também. Se nós formos pensar qual é o tema central, é crescimento populacional. Só que a nossa tese tem que estar focada nessa questão dos reflexos a curto e longo prazos para o contexto brasileiro, no contexto brasileiro. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um desses elementos temáticos. Vamos fazer de trás para frente? Então a primeira coisa é contexto brasileiro, De novo, repito, refriso, o professor é um repetidor, tá? Nós podemos colocar como exemplo, podemos fazer comparação com outros países. Entretanto, você tem que falar sobre esses reflexos do crescimento populacional no contexto brasileiro, para a economia, para a população brasileira. Não adianta querer falar sobre isso de forma geral, não, tá bom? O que seria um reflexo a curto prazo? Então, a taxa de natalidade que aumenta requer alguns elementos, por exemplo, cuidados preventivos, cuidados com pré-natal, mais médicos que trabalhem com essa questão da saúde familiar voltada para a gestante, voltada para o parto, para o pós-parto. Isso seria uma medida, um reflexo a curto prazo. A longo prazo, nós temos outros impactos. Por exemplo, eu tenho que pensar a longo prazo em número de vagas para crianças em creches, número de vaga para estudantes nas escolas fundamentais, mais a longo prazo ainda, como que o mercado de trabalho vai absorver essa nova mão de obra que vamos ter aí nas próximas décadas. Isso seria a longo prazo. E, evidentemente, a palavra reflexos, eu vou até dar uma colinha para vocês, eu não costumo fazer isso, mas vou fazer. A palavra reflexo, ela vai nos levar, nos deságua num mar para nós falarmos sobre planejamento. Eu, Suzana, se fosse fazer essa redação, eu falaria sobre planejamento como tese. Tem que haver planejamento. Os líderes, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual e municipal também, porque, por exemplo, quem cuida de creche é a prefeitura. Eles não podem olhar para o crescimento populacional de uma forma assim, estanque. Eles têm que olhar sobre as medidas que eles vão ter que tomar para daqui 5, 10 anos, 15 anos, o país todo, toda uma nação, não sofrer com as consequências, com os reflexos desse crescimento populacional. Quando a gente fala em crescimento populacional, de novo nós estamos frente a um tema que envolve geografia. É a matéria lá da escola que vocês vão trazer de reboque para essa temática. Então nós estamos falando de distribuição de centros, nós estamos falando de demografia, nós estamos falando de mortes e nascimentos, a balança que isso gera para a nação em termos de planejamento. Tá bem? Então é um tema que certamente é na aula de geografia que vocês vão colher a maioria dos repertórios. Para vocês não ficarem repetindo a palavra reflexos, vocês podem colocar como elemento de sinônimo, como elemento de retomada, as palavras consequências, respostas, efeitos, resultados, decorrências. São palavras que vocês podem usar aí tranquilamente para evitar a repetição. Quando a gente repete muito uma palavra, pode ser que você perca ponto na competência 4. Então, o melhor mesmo é não repetir. Use os sinônimos aí para você poder mostrar que tem um repertório vocabular grande e que não tem problemas, então, com a linguagem. Então, como já falei, a curto prazo, nós teríamos que, como nação, nos preocuparmos com o quê? Creches, escolas, parques infantis, os impactos do INSS em relação à licença maternidade e à licença paternidade, ao sistema de saúde para acolher mulheres e crianças que estarão nesse processo de gestação, nesse processo de nascimento, nesse processo de primeiros anos de vida. Isso seria um reflexo, uma preocupação do poder estatal
e da iniciativa privada a curto prazo. A longo prazo, obviamente, o mercado de trabalho, que tem que estar preparado para receber mão de obra, a questão dos impactos daqui mais 40, 50 anos relacionados à aposentadoria, tudo isso daí tem que ser previsto pelo poder público. Ou seja, vocês podem trabalhar com essa tese do planejamento a longo prazo, dizendo que medidas a curto também têm que acontecer, obviamente. Mas o a longo prazo, mais ainda, para que a população não padeça daqui a algumas décadas. Agora aquele momento de puxar a orelha do aluno, né? Por quê? Eu vejo às vezes assim, vamos ver se vocês reconhecem essa situação. Você está lá dando aula, você está lá se estribuchando de explicar para o aluno, e o aluno está no mundo da lua querendo decorar uma informação para colocar em uma prova de marcar X. E aí que está. Eu tenho certeza absoluta que o seu professor de geografia já trabalhou essa questão do aumento da população brasileira, principalmente a partir da década de 60 no Brasil. E apontou, inclusive, que o Brasil só perde em população para a China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. São países muito populosos e o Brasil também é um país bastante populoso devido à sua extensão territorial. E isso, claro, que vai causar impactos, né, na indústria, no comércio, no consumo, principalmente no consumo de alimentos. E aí, por vezes, nós padecemos com aquela questão de insegurança alimentar. Tá bem? Então, assim, vocês não podem ir para uma aula de história, geografia, sociologia, filosofia, apenas querendo decorar informações para usar depois numa prova de marcar X. Esse é o tipo de informação que requer, sim, um cuidado, porque você pode utilizar na sua dissertação. Então, o Brasil está aí com praticamente 210 milhões de habitantes, segundo o último censo, ele requer cuidados. Essa questão do crescimento populacional requer, sim, cuidados por parte do poder público. Para você poder problematizar e depois conseguir colocar propostas interventivas interessantes, é interessante que você compreenda as causas desse aumento populacional. Uma delas nós estamos colocando aí. Muitas vezes há um desconhecimento das medidas contraceptivas. E nós temos famílias muito numerosas, famílias que muitas vezes não têm condições de criar nenhum filho, mas têm 6, 7, 8 filhos. Jovens que engravidam antes de ingressar numa vida de trabalho, numa vida produtiva de trabalho, de ter uma renda. E tudo isso faz com que o planejamento do próprio Estado, o planejamento das empresas, o planejamento da nação em si seja colocado em risco, seja colocado em questionamento. Então, quando não há uma educação voltada para métodos contraceptivos, quando não há uma educação voltada para o planejamento familiar, é o segundo item aí do nosso slide, nós colocamos a população numa situação em que a população tende a crescer sem que haja um plano individual, familiar e coletivo para absorver esses novos cidadãos. Então, é o papel do Estado fazer o quê? Levar para dentro das escolas essa orientação. Só que qual é o problema? Muitas famílias julgam que o Estado não deve, que não é papel do Estado fazer isso. E aí nós temos em xeque as questões assim, religiosas, temos muitos professores também despreparados para dar uma orientação adequada, voltada para dados, voltada para orientações científicas sobre esse fato. Então, há um conjunto de problemas sim, e você deve envolvê-los na sua tese e depois colocar na proposta interventiva uma solução para isso. Então, vocês imaginam se nós tivéssemos uma política pública que levasse para os meios de comunicação, para as redes sociais, para as nossas peças artísticas, essa discussão seria algo muito produtivo. Também é possível pensarmos nas consequências da falta desse planejamento familiar e depois, posteriormente, nas consequências desse crescimento populacional. Primeiro, uma falta de mão de obra especializada no mercado de trabalho. Por quê? Olha, se o Estado não se planeja e as coisas no Estado sempre são mais lentas, mais demoradas, se não há uma articulação para daqui 15, 20 anos você ter pessoal para atender a toda essa população, nós vamos ter fragilidade em muitos serviços. Por exemplo,
Se você vai ter uma quantidade de faculdades de medicina, ela tem que estar voltada para o número de populares, para o número da população. Não adianta você, por exemplo, ter uma população enorme e não ter médicos para atender essa população. Você tem uma população enorme e não tem um sistema de segurança, você não tem presídios, você não tem escolas. Então, o planejamento da parte do Estado ajuda no futuro a população a ter uma harmonia maior. Perceber assim que, olha, lá no passado alguém já imaginou o que iria acontecer hoje, tomou as medidas corretas, cabíveis, e hoje, se nós temos uma situação mais favorável, é porque alguém lá no passado fez esse planejamento, tá bom? Obviamente que quando a população não passa por um processo educacional, quando o poder público não educa, não se planeja, não adota políticas para esse planejamento familiar e vem em consequência um aumento populacional desregrado, nós vamos ter mais desigualdade social. Isso é óbvio, porque quanto mais você distribui os meios de conhecimento, quanto mais você distribui o acesso à moradia, o acesso a bens de consumo, quanto mais você possibilita empregabilidade, mais harmonia social você tem. Essa é a consequência, é a decorrência para toda a população, certo? Nós temos que pensar também no seguinte, nesse crescimento populacional, a aposentadoria acaba se tornando um grande problema. Há alguns anos nós discutimos muito essa questão, porque foi reformulada toda a lei de aposentadoria no Brasil. E muitos impactos negativos ocorreram exatamente porque houve um crescimento populacional, mas o Estado não se preparou para isso, tá bem? E ainda um elemento sobre o qual nós não falamos, mas cabe falar, são os impactos ambientais desse crescimento. Porque todo mundo demanda uma determinada quantidade, vamos dizer assim, desde que a gente nasce, né? O bebê é banhado, o bebê recebe uma roupa, tudo isso daí vem da natureza, a água vem da natureza, a energia que essa pessoa vai gastar, os bens de consumo também que ele vai usar durante toda a sua vida. Como que nós vamos trabalhar essa questão ambiental relacionada à taxa maior de natividade, relacionado ao consumo que esse cidadão vai trazer para a sua nação. Então, tudo isso tem que ser analisado e a população tem que ser orientada e o poder público deve, sim, preparar-se para esses impactos. Quais são os repertórios que nós vamos sugerir para vocês usarem no desenvolvimento? Até 2015, na China, havia a política de One Child Nation, ou seja, as famílias só poderiam ter um filho. Se tivesse 2 filhos, a família seria multada. Para quê? Para realmente conter o avanço da população, porque lá os governantes perceberam que eles não teriam mais um domínio sobre essa população na escalada que estava se tomando o número de pessoas por família. Então, a partir de um determinado momento, e isso vigorou até 2015, a China tomou essas medidas para conter o avanço populacional. Hoje já não existe mais lá, ao contrário, existem alguns países que têm estimulado as famílias a terem mais filhos, porque já estão percebendo que mais à frente, no futuro, não haverá mão de obra suficiente para as demandas em determinadas nações. Um outro repertório que vocês podem usar para essa temática é o filme Onde Está a Segunda? É um filme distópico, ou seja, não trata de uma realidade palpável, mas seria assim uma realidade futura para conter o avanço populacional. Então, nessa família, né, com 7 meninas idênticas, elas assumem determinados papéis. Agora, é interessante porque o debate dentro do filme é exatamente esse, das famílias serem coibidas, serem levadas a ter apenas um filho, apenas uma criança. Então, aquelas famílias que de repente têm mais que uma, elas seriam colocadas numa situação de questionamento. Como já falei, é um filme distópico que nos faz refletir sobre uma dada situação e essa dada situação sobre a qual você tem que escrever essa semana. Boa sorte! Outra leitura que é universal aqui no Brasil para nós, né, é O Cortiço, de Aloysio Azevedo,
ele vai mostrar ali aquelas famílias que sem nenhum tipo de educação, nenhuma forma de planejamento familiar, elas brotavam, né? Lembra quem lê o livro, né? Quer dizer que aquelas crianças brotavam, fervilhavam da terra. É como se as crianças fossem naturalmente que dessem no pé de alface, né? Então, ali se mostra um Rio de Janeiro, uma situação no Brasil que ainda se repete, ainda hoje se repete, de famílias que não tendo educação, não recebendo a educação para métodos contraceptivos, não sendo estimulada a controlar o número de filhos, faz com que a população realmente aumente. Então, claro que nós não estamos falando que é proibido pela Constituição que o Estado interfira de forma coercitiva no planejamento familiar, mas ele pode educar, ele pode levar as famílias a refletirem sobre o número de filhos. Isso ele pode fazer com políticas educacionais. Então aí já estou até colocando para vocês uma proposta interventiva, que seria essa, fazer com que as famílias se eduquem, né, sejam educadas pelo poder estatal, pelo médico da família, no postinho de saúde, pelos professores, por coordenadores nas escolas, quando os pais vão em uma reunião, para exatamente ter a promoção de uma nação preocupada em conter o avanço do crescimento populacional, principalmente para aqueles que não têm condições, vamos dizer assim, de criar com dignidade os filhos, às vezes por uma questão de doença, às vezes por uma questão de estrutura mesmo, né? Então são pessoas que podem sim ser levadas a uma política mais educacional, não coercitiva. O que é coercitivo? É quando a família é obrigada. Vou obrigar a família a fazer uma laqueadura, obrigar o marido a fazer uma vasectomia. Isso é proibido pela Constituição. Como uma informação retirada de um jornal, né, uma notícia, portanto, vocês podem mencionar como repertório o Jornal do Comércio, que agora, em julho de 2022, divulgou uma notícia dizendo que nós, até o final de 2022, chegaremos a 215 milhões de habitantes no Brasil. Então vejam aí como é interessante vocês mencionarem, porque esse número ele vai mostrar, inclusive vocês podem pesquisar, nós em 2010 o censo indicou 190 milhões de habitantes, mais ou menos. E agora em 2022 já estaremos com 215 milhões de habitantes. É um número bem grande, né? Se pensarmos numa escalada de economia, numa escala de planejamento para educação, para saúde e segurança, moradia, saneamento. Tudo isso tem que ser previsto pelo poder público. Esse crescimento, esse salto populacional terá sim impactos ambientais, econômicos, sociais, e nós devemos nos planejar para isso. Com base em tudo isso que eu falei, fica fácil entender que, como agente interventivo, nós podemos mencionar o Ministério da Saúde, porque ele tem sim que preparar médicos, tem que construir hospitais, para absorver essa quantidade aí de pessoas que vão sendo acrescentadas à nossa população. Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, idem. Por quê? Porque, claro, como já falei, hoje uma criança nasce, não uma criança, mas 25 milhões de crianças a mais, eu vou precisar de vagas em ensino fundamental, eu vou precisar de vagas em creches, eu vou precisar de leitos que recebam, leitos de maternidades que recebam mães e crianças. Então não é algo que vem pelo acaso, são números, são dados. Nós precisamos de um orçamento que realmente contemple essas famílias, essas pessoas. Sociedade civil organizada, que são exatamente aqueles grupos que são constituídos de uma forma bem democrática, uma forma legal, né? Legal de lei que eu quero dizer para vocês, né? Ou seja, é o representante de uma igreja, é o representante de uma ONG, é o representante de um bairro, é o representante de uma associação. Eles se reúnem, formam um grupo e vão lá no prefeito e falam assim, precisamos de creche aqui no nosso bairro. Certo? A sociedade civil organizada tem essa responsabilidade também. Secretarias municipais de atendimento social às famílias. Cada município coloca um nome. Às vezes coloca Secretaria de Ação Social, Secretaria de Serviço Social. Então, às vezes nem tem secretaria, mas a própria prefeitura absorve esse trabalho. Então, de repente, ao invés de colocar secretaria, vocês podem colocar as prefeituras, por meio de seu secretário de saúde, né, que é um detalhamento.
Então, vocês podem colocar aí esses elementos interventivos. Eu implico um pouquinho quando vocês colocam os meios de comunicação têm o dever, porque definitivamente eles não têm esse dever. Aí vocês podem dizer que os meios de comunicação também podem cooperar para exigir do poder público esse planejamento para absorver essa população crescente. E vocês podem colocar também o papel social desses meios de comunicação, que é realmente levar a educação para o planejamento, mas não é um dever, tá? Não coloquem como dever, porque não é dever. A mídia é uma empresa privada, normal, que quer lucro e trabalha para isso, afinal de contas. Quero agradecer então a professora Ana Júlia e o professor João Castilho, que elaboraram esse material, e espero que vocês gostem de fazer essa redação sobre esse tema. E notem que esse tema é bem legal, porque você pode utilizá-lo inclusive como uma tese para tratar de vários aspectos relacionados ao Brasil. Tá bem? Vamos lá. Ó, nessa reta final, foco, força e fé. Vai dar tudo certo para você que se dedicou ao curso de redação.